O tema que eu escolhi para essa noite nós conversarmos um pouco é Em Busca do Autoconhecimento, como foi proclamado. Devo dizer que é um tema extremamente difícil de ser abordado, porque ele, na verdade, ele representa toda a busca da humanidade. Toda a busca da humanidade é saber quem somos nós, o que é que nós estamos fazendo aqui neste planeta, de onde viemos, para onde vamos, o que é a existência. E se nós formos fazer uma análise da história, nós vamos verificar que essa busca sempre foi a busca da humanidade, desde os tempos mais primordiais. Busca feita pelas religiões, mas busca feita pela ciência, busca feita pelos filósofos, pelos pensadores de uma forma geral, sempre tiveram querendo entender o que é isso, o que é isso. Eu imagino até que nos tempos mais antigos, os seres humanos ainda nos períodos mais primitivos, sem a organização social, sem Estado, sem cidades, eles se escondendo em grutas, tentando fazer suas primeiras casas, como eles se sentiam assim um tanto perdidos de ver as tempestades, os raios, a noite e o dia, o sol que nasce todos os dias. O que é isso? As estrelas, as feras das quais eles tinham que se defender. Que mundo é esse? É claro que eles pensavam menos, mas ainda assim, certamente existia uma perplexidade de entender o mundo, de entender o que é o universo. E o próprio Platão diz que a filosofia nasce com a perplexidade. É a perplexidade que traz o início da busca da verdade, da realidade, e daí a filosofia e toda a compreensão humana. Se nós formos fazer uma análise lá no fundo, vamos verificar, por exemplo, lá no Egito, não só as pirâmides, mas sobretudo a esfinge. É um símbolo hermético, que aliás vem do hermetismo, de Hermes Trismegisto, com a sua tábua de esmeraldas, que também é uma tábua hermética, buscando entender o que é o universo. Está lá no princípio do que nós conhecemos da história, porque o que nós conhecemos de história de Egito está no máximo há 10 mil anos, está menos do que 5 mil, 6 mil, 7 mil anos atrás. E o ser humano, hoje cientificamente é comprovado que está sobre a Terra há mais de 1 milhão de anos. Há estudos que fundamentam em 2 milhões e outros até em 3 milhões de anos. Mas não há um único cientista que discuta que o ser humano existe há mais de 1 milhão de anos. Mas que conhecer 10 mil anos atrás é não conhecer nada da história da humanidade. Curiosamente, eu me lembro que quando eu era estudante, e eu, como foi dito aí, eu venho de longe, né? Eu tenho 75 anos de idade, quando estudei no meu colégio, eu estudava no Rocha Pombo, o livro mais famoso de história, e dizia que o mundo existia há 4 mil anos, porque a igreja apontava, por causa de um padre que fez lá um cálculo da existência do mundo, chegou esse número de 4 mil anos, e em 4 mil anos, quer dizer, 2 mil anos antes, 4 mil desde que existia, portanto, mesmo que pegássemos o tempo de Cristo, daria 6 mil anos. Mas nós temos mais de 1 milhão de anos aí presente nesse mundo. E a humanidade sempre sem entender o que era isso. E eu imagino também aqueles povos primitivos, vendo a Terra, sentindo ela plana, sentindo que as distâncias eram gigantescas, que não tinham como conhecer o que era o planeta. Ainda na época do Colombo, agora, outro dia na história da humanidade, ainda se discutia que o Colombo, tentando fazer essa travessia marítima,
ele estava afrontando aos deuses, estava afrontando a natureza, porque do outro lado dos mares era o inferno, era o abismo. Isso há 500 anos atrás. Então eu imagino já naqueles tempos primitivos a mentalidade que poderia ter aquele povo que via o sol, a lua, as estrelas, as tempestades, os furacões, até os terremotos, maremotos, tudo que existiu neste mundo. E daí começaram a surgir as religiões. As religiões surgiram exatamente tentando explicar o insondável. E explicar o grande problema da vida, se é que podemos chamar de problema, mas grande incógnita da vida, que é a morte. Porque eles viam que os seus ascendentes morriam, os seus irmãos mais velhos morriam, os seus tios morriam, e que ia chegando perto deles, que eles iam morrer, que não havia ninguém que tivesse ficado para a semente, que todos morriam. E que mistério é esse? E o que acontece conosco depois da morte? E aí também vem, ainda nas religiões, as pirâmides e todas as religiões do mundo, e nós vamos encontrar uma vinculação muito forte em tentar entender esse mistério da existência. E aqui eu me lembro de uma historinha que eu ouvi muito recentemente, mas eu acho muito significativa. Diz a história que um ateu desses bem convictos conversava com um sacerdote. E ele dizia ao sacerdote: eu não acredito em nada disso que vocês falam, essas coisas transcendentais, Deus, vida depois da morte, céu, inferno. Como é que eu vou acreditar? Vocês não provam nada, vocês não provam nada. E aí o sacerdote tranquilamente disse assim: olha, esse problema de provar é um problema seu. Nós celebramos o mistério. Olha que coisa bonita. Nós celebramos o mistério. Se nós formos olhar com profundidade, nós vamos ver até que a história nos fala dos mistérios maiores, dos mistérios menores, da evolução religiosa, porque realmente a vida é um mistério. A vida é um mistério. E é um mistério que tem que ser desvendado individualmente por cada um de nós. Nós podemos ler muitos livros, nós podemos ouvir muitas palestras, nós podemos meditar muito, nós podemos ver muitos indicativos, mas é assim como uma pessoa que vai viajar para uma outra cidade e recebe muitos mapas. Ele vai para Paris e um amigo lhe dá o mapa de Paris. E ele estuda o mapa, ele sabe de cor, conhece todas as ruas de Paris no mapa, mas ele não conhece Paris. Ele só vai conhecer Paris quando ele estiver lá e ele vai poder até consertar o mapa, até dizer: o mapa foi mal feito. Porque os nossos livros, as nossas palestras, as nossas respostas, as nossas conclusões são indicativos, porque a verdade ela é individual. Assim como nós nascemos sozinhos, morremos sozinhos, nós temos que descobrir a verdade sozinhos. Faz parte do processo evolutivo, se existe um processo evolutivo, essa descoberta individual. Mas então falar sobre busca do autoconhecimento, que é o tema que eu me propus a falar, é falar do mistério da vida. E falar do mistério da vida eu vou, como aquele que estudou o mapa, falar dos mapas que eu estive vendo, das minhas indagações, daquilo que eu elaborei na minha mente, no meu coração, mas esse mistério da vida, cada um de vocês vai ter que, pessoalmente, individualmente, enfrentá-lo. Desse pequeno período de história que nós temos, que nós conhecemos, há algumas coisas interessantes de nós observarmos. A primeira delas é que Sócrates se refere ao templo de Delfos, onde lá existe uma frase dizendo: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Embora essa frase
Em alguns livros vem publicado de uma forma, em outras de outra. Em algumas dizem apenas isso: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Em outros dizem: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O templo de Delfos, ele já foi destruído e ele é uma referência feita pelo grande filósofo Sócrates. E então nós vemos que o conhecer a si mesmo é uma coisa muito importante. Nós temos que saber quem somos nós, porque, sobretudo, nós estamos muito acostumados a nos identificar com a nossa imagem no espelho, porque a sabedoria que existe na evolução nem permite que nós fiquemos nos vendo. Nós, para nos ver, temos que ir a um espelho, nós vemos os outros. E dentro dessa sabedoria da vida, de que nós não nos vemos, nós só sabemos nos identificar com a nossa conta bancária, com a nossa identidade, com a nossa fotografia, com a imagem que vemos no espelho, mas sem uma percepção muito profunda ou suficientemente profunda de quem somos nós. E aí então até se diz: não, nós temos uma alma. E outros dizem: não, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então nós começamos a pesquisar em torno disso. Eu mencionaria, porque eu acho importante, de que essa pesquisa nós podemos dizer que no nosso mundo ocidental, e é importante isso, porque há uma diferença muito grande do mundo ocidental e o mundo oriental. É quase como que fossem dois planetas diferentes na evolução da história da humanidade. Mas no nosso mundo ocidental, lá na Grécia, que primeiro eles começaram com seus deuses mitológicos do tufão, das águas, do mar, do amor, todos aqueles deuses mitológicos, começaram a surgir os primeiros pensadores. E a filosofia nos aponta Tales de Mileto, uma cidade, que Tales teria sido o primeiro a questionar, dizendo que existe uma unidade de essência da vida e que toda essa unidade é a água, porque tudo depende da água, que nós vivemos em função da água, sem a água não há vida. O grande mérito de Tales foi de começar a questionar de uma forma racional quem somos nós, de onde sobretudo no que nos constituímos, não só nós, pessoas, como o próprio universo, como o próprio cosmos. Mas isso num período em que ninguém sabia onde é que estava, que mundo é esse, onde é que nós vivemos.